Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a tua aprovação no exame de suficiência. Na nossa aula de hoje, dentre as opções que foram votadas para poder a gente estudar juntos, né, nessa aula, o mais votado foi a parte de consolidação de balanço. Então a gente vai trabalhar com a NBCTG 36R3, que trata sobre demonstrações consolidadas. Esse vai ser o nosso assunto da aula de hoje. E já te adianto uma coisa importante, tá? Esse é um tema bem complexo, um tema difícil, por dois motivos. Primeiro porque é um tema que cai questões grandes no dia da prova, né? É um tema que quando cai derruba muita gente. E para piorar ainda mais a situação, é um tema que é pouco visto na faculdade, ou quem sabe talvez você nem tenha visto esse conteúdo na faculdade. Então já comenta logo de cara aqui embaixo, coloca aqui para mim nos comentários, se você já assistiu alguma aula durante o teu período de faculdade sobre consolidação de balanço, porque eu te adianto que eu, por exemplo, nunca vi. Então é um conteúdo que eu tive que aprender na marra, né, durante os meus anos de vivência de mercado, porque quando eu precisei fazer minha primeira consolidação de balanço, né, eu não sabia nem para onde é que ia, né, então eu tive que aprender mesmo sozinho. E o fato é o seguinte, gente, consolidação de balanço, por ter todo esse nível de dificuldade, quando cai na prova, ele é um tema bem complexo e que derruba muita gente. Só que o detalhe é o seguinte, eu percebi que quando cai consolidação de balanço na prova, é um conteúdo que existe as cartas marcadas, tem uns pontos-chave que o examinador gosta de cobrar e que se a gente dominar esses pontos, a gente consegue acertar as questões na prova. Então, preparei um checklist com um passo a passo de como é que a gente vai acertar as questões de fluxo de caixa fluxo de caixa não, né? Fluxo de caixa foi o tema da nossa aula anterior, sobre consolidação de balanço, para você poder entender como é que essa parada funciona, para você aprender o necessário para acertar a questão na prova, ponto. Então, se você nunca viu isso, se você não sabe de nada, ou se você tem muita dificuldade, só coloca assim nos comentários, ó, eu me permito aprender esse conteúdo na nossa aula de hoje, porque eu tenho certeza que vai te trazer muito aprendizado e, acima de tudo, confiança para você acertar essa questão. Combinado? Legal, legal, legal. Então estamos aptos para poder começar aqui a nossa aula de hoje. Faz só o seguinte, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode clicar para baixar a sua apostila, né, caso você não tenha baixado ainda. E também aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode votar no tema da aula da semana que vem. Como você já sabe, toda terça-feira a gente tem uma aula ao vivo, que acontece sempre a partir das 20 horas, e quem escolhe o tema dessa aula são vocês. Então no link que está aqui embaixo você pode já clicar também e escolher o tema, caso você já não tenha votado, né? Então o tema da nossa primeira aula do ano de 2024, qual vai ser esse tema? Você é que vai me ajudar e nós vamos juntos escolher esse tema. Combinado, pessoal? Se você não votou ainda, né, assiste a aula, né, e aí quando terminar a aula você volta, que é para não perder aqui o conteúdo que vai ser entregue na nossa aula de hoje. Combinado? Beleza, beleza, beleza. E para a gente começar, né, não esquece de deixar aquele like no vídeo, né, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova. Assim eu consigo te ajudar e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais estudantes e profissionais da contabilidade a conseguir a nossa tão sonhada aprovação no exame de suficiência. Legal? Beleza, beleza, beleza. Estou bem empolgado aqui para a nossa aula de hoje, porque eu sei que esse aqui é um conteúdo que ele é chatinho de estudar, mas quando você pega a manha, né, dos paranauê de como é que acerta a questão, ela fica mais tranquila, vocês vão ver, né? Então vamos tocar aqui o barco para a gente poder aprender aqui esse conteúdo juntos. Então vamos lá, pessoal, estou aqui na NBCTG 36, a R3, né, que é a última atualização da norma, e ele trata aqui sobre as demonstrações consolidadas. Ela fala que deve consolidar. E aí, gente, eu já abro logo um parêntese aqui para vocês, cuidado para não confundir a palavra deve com pode, porque o examinador gosta de confundir a gente com isso aqui na hora da prova. Dever é um ato obrigatório e poder é um ato facultativo. Então, cuidado lá na hora da prova, porque às vezes o examinador não tem muita criatividade, ele troca só uma palavrinha que muda o contexto inteiro da questão. Uma coisa é uma ação que ela é obrigatória, outra coisa é uma ação que ela é facultativa. Então, cuidado aqui, tá? Então, ó, ela deve fazer o quê? Ó, combinar itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquidos, receitas e despesas e fluxos de caixas controladora com os ativos da controlada. Aqui já tem um primeiro detalhe importante que eu quero que você grife aí. Opa, volta.
que eu quero que você marque aí no seu caderno, aqui, ó. Entre controladora e controlada. Ou seja, se tiver um garotinho lá no meio chamado de coligada, que seria um G, né? Uma coligada, a coligada ela não entra no jogo, tá? Então só vai entrar a controladora e a controlada. Oswaldo, quem é a controladora e quem é a controlada? Aí o próprio português ajuda a gente, né? Porque a controladora é a sociedade investidora, é a empresa que detém um controle de outra. E a controlada é a sociedade investida, é a empresa que é controlada pela controladora. Pronto, basicamente é isso. Então, na hora de consolidar as demonstrações contábeis, eu só vou juntar o balanço do controlador com o do controlado. O coligado não entra na consolidação. E, Oswaldo, o que é consolidar? Consolidar é juntar. Você vai juntar, pregar, folosar, amancebar, juntar e entranhar, botar as entranhas tudo uma dentro da outra e fazer das duas uma coisa só. Pronto, isso é uma consolidação de balanço. Então você tem um balanço aqui na empresa A, na empresa B, você vai juntar os dois em um só para você poder ver um resultado unificado, consolidado, né, digamos assim. Então essa é a ideia que você precisa levar lá para o dia da sua prova. Muito bom. E aí, gente, ó, o detalhe que é importante, que a gente precisa se atentar lá na hora da prova, é o que eu vou eliminar na unificação dessas consolidações. Ó. Eu deixei aqui um espaço aqui em branco. Ó. Quando você vai consolidar as demonstrações contábeis, a gente precisa lembrar lá na hora da prova que a gente precisa eliminar o saldo das contas em comum. Vamos lá que eu vou explicar para vocês, para que isso aqui fique claro na cabecinha de vocês. Ó. Imagina que você tem a empresa A e a empresa B. As duas empresas são suas, né? Uma como controladora e uma como controlada. Quando a tua empresa A ela empresta dinheiro para a tua empresa B, lá no teu balanço da tua empresa A vai estar lá empréstimos a receber de B, certo? Aqui na tua empresa A vai ter empréstimos a pagar para a empresa A, concorda? Individualmente falando, vão existir contas de empréstimos entre elas duas, beleza? Tudo bem. Mas perceba, na prática, as duas empresas não são tuas? São. Então, faz sentido eu ter essa conta de empréstimo de forma evidente no balanço patrimonial consolidado? Resposta, não. Porque no frigir dos ovos, eu só transferi o dinheiro do meu bolso direito para o meu bolso esquerdo, ou vice-versa. Percebe? Então, se eu tenho dinheiro no meu bolso esquerdo e eu boto aqui no meu bolso direito, eu continuo com quanto? Eu continuo com o mesmo valor, não mudou nada. A diferença é que eu troquei de bolso, mas os dois bolsos estão na mesma calça. Então eu continuo com a mesma verba. Então por isso que na hora que você vai consolidar as demonstrações contábeis, o que você precisa fazer é localizar dentro do balanço patrimonial as contas que possuem saldo em comum. Então as contas que forem em comum, eu faço o que com elas? Eu venho para cá e faço isso. Ó. Eu vou eliminar o saldo dessas contas em comum. Basicamente é isso que eu quero que você guarde agora aqui no teu caderno, tá? Elimina o saldo das contas em comum. De que conta em comum você está falando, Oswaldo? Estou falando do balanço. Eu estou falando do balanço patrimonial. No balanço patrimonial. Então você vai cruzar os grupos de conta, ó. Ativo circulante com ativo circulante. Opa, vamos só ajeitar aqui para ficar bonitinho, né? Ativo circulante com ativo circulante. Aqui, ativo não circulante com ativo não circulante. Depois você pega o passivo circulante com passivo circulante. Passivo não circulante com passivo não circulante. E depois pega o PL com PL. Muito bem. A gente só tem que tomar alguns cuidados aqui, gente, porque não necessariamente vai seguir à risca essa regra aqui, porque pode acontecer também, por exemplo, de a gente ter aqui
uma conta dentro deixa eu apagar aqui, ó. Pode existir situações onde eu tenho conta dentro do ativo não circulante que a contrapartida está no PL. Então, não necessariamente vai estar dentro do mesmo grupo de contas, mas a exceção à regra que normalmente cai na prova é essa aqui, ó. Porque quando eu faço aqui um investimento, e o investimento está aqui dentro do ativo não circulante, isso na figura do controlador, né? Na figura do controlador, lá no controlado, ele vai estar onde? Dentro do capital social. Então perceba que ele vai estar em grupo de contas diferente, né? Aqui seria a figura do controlado. Controlado, certo? Então toma cuidado só com esse casozinho aqui de exceção, né? Porque até então a exceção à regra de estar dentro de grupos de contas diferentes seria isso. Seria a conta de investimento e a conta de capital social, porque eles vão estar em grupos de contas diferentes. Quem está aplicando o recurso está tendo um investimento, quem está recebendo o recurso está indo para o capital social. Então, a priori, guarda só que você precisa eliminar o saldo das contas em comum, que você já deu um avanço bem importante. Vem para cá. O que eu preciso fazer nessa consolidação? Primeiro, eu já entendi que eu preciso identificar as contas que são em comum nas demonstrações contábeis. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou anular os valores dessas contas em comum entre a figura do controlador e a figura do controlado. Beleza. Então, na identificação das contas de ativo do controlador, estarão no passivo do controlado. Então, peguei aqui alguns exemplos de conta de que operações que acontecem via de regra nas questões de demonstrações contábeis, ó, envolvendo consolidação. Quando eu tiver dividendos a receber de um lado, eu vou ter lá dividendos a pagar do outro. Quando eu tiver empréstimos a receber de um lado, ele vai ter empréstimos a pagar do outro. E aí a exceção à regra que eu tinha comentado com vocês, né? Ó, eu tenho aqui a conta de investimento no controlador, e aí tem a conta de patrimônio líquido lá no controlado. Possui os grupos de contas que estão em contas diferentes, né? Porque aqui é ativo não circulante, e aqui é a conta de PL. Então vamos lá, vamos fazer um checklistzinho aqui com um passo a passo para a gente poder entender. Ó. Primeira coisa que você vai fazer, procurar as contas em comum. Procurar as contas em comum. Ou se você quiser, você pode até fazer o seguinte, ó. Como primeiro passo, somar, vamos colocar assim, ó, somar os grupos de contas. Os grupos de contas. E aí soma bonitinho separado os grupos, tá? Ativo circulante, ativo não circulante. Passivo circulante, passivo não circulante e PL. Soma separadinho os grupos de contas de cada demonstração, né? Com seu respectivo controlador e controlado. Beleza. Feito isso, aí você vai para o segundo passo, que é eliminar o saldo das contas em comum. Não é nem eliminar, é localizar, vamos colocar assim, ó. Localizar as contas com saldo em comum. Pronto. Localizei as contas que possuem saldo em comum. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o somatório do grupo, o somatório do grupo, e vai fazer assim, ó, menos a conta em comum. A conta em comum. Pronto. O resultado disso aqui é o grupo consolidado.
o resultado, vamos colocar assim, ó. O resultado é o grupo consolidado. É o grupo consolidado. Pronto. Basicamente, você vai fazer isso aqui na hora da prova. Olhei para uma questão de consolidação de balança, soma os grupos. Somei os grupos, deixa lá os valores. Localiza as contas em comum, localizei. Pega o somatório do grupo que você fez e elimina o saldo em comum. Pronto. É basicamente isso que você vai fazer lá na hora da prova. Osado, é só isso? É só isso. Literalmente é só isso que você vai fazer. Talvez ainda esteja um pouco abstrato aí na tua cabeça, porque querendo ou não, você pensa assim, né? Pô, Oswaldo, mas cara, tá bom demais para ser verdade, né? Eu queria ver isso aqui na prática, para a gente poder ver como é que funciona. Claro, a gente vai estar na parte de resolução de questões agora. Mas eu quero que você primeiro entenda o que você vai fazer. E a pegadinha clássica que cai na prova tá aqui, ó. Pegadinha clássica. Qual é a pegadinha clássica? Na hora da prova, é pegar só o grupo sem eliminar o saldo em comum. O saldo em comum. Pronto. Pegar o total do ativo circulante mais o total do ativo circulante do controlado e do controlador. Somou os dois. Vai estar lá a resposta na hora da prova. Porque o examinador vai querer te induzir ao erro de querer que você simplesmente some os grupos de conta e ache a resposta na prova. Sem se preocupar com os saldos em comum. Aí é a pegadinha que cai na prova. Então, no pior das hipóteses, se não der tempo você responder a questão e você tiver que chutar, você soma os grupos de conta. Pegou lá o somatório das grupos de conta? Olha nas alternativas. Aquela ali é o item que está errado. Certeza. nesse naipe aí. Viu, gente? Então vamos lá. Até aqui, pessoal, vocês conseguiram entender direitinho? Coloca para mim no chat aí se vocês entenderam, para a gente poder dar continuidade aqui na nossa aula. Coloca entendi aí nos comentários, tá? E a gente vai entrar na parte prática, vamos responder questões a partir de agora e você vai poder ver na prática, de fato, né, botando a mão na massa, como é que essa parada funciona. Então vamos lá. Gente, olha aqui essa primeira questão que nós vamos responder aqui agora. Efetue a consolidação dos balanços apresentados a seguir e assinale a alternativa que apresenta o correto valor do patrimônio consolidado. Beleza, então vamos lá para a gente resolver aqui essa questão. Vamos aqui para o nosso passo a passo. Né? Aqui, ó, eu acabei invertendo a ordem, mas o primeiro passo e o segundo, tanto faz, né? Eles não vão interferir aqui no processo. Então, vamos somar aqui o nosso grupo de contas, né? Vamos somar aqui os nossos grupos de conta. Quanto é que eu tenho no total do meu ativo? 453 com 122. Ó. 453 com 122. Beleza. Qual seria o próximo passo, Oswaldo? Né? Eliminar o saldo das contas em comum? Então vamos identificar o que eu tenho aqui de saldo em comum. Ó. Ó, aqui eu tenho contas a receber da controladora. 28. Ora, se eu tenho contas a receber da controladora de um lado, eu com certeza vou ter contas a pagar do outro lado. Porque os grupos vão se equivaler, ó. Certo? Agora, aqui, ó, eu tenho, vão ser equivalentes no caso, né? Aqui eu tenho um investimento na controlada, 60. E aqui, ó, eu tenho o capital social, 65. Opa! E, Oswaldo, temos um problema aqui agora, ó. O saldo não bateu. E agora? Gente, via de regra, não é obrigatório que o saldo bata. Pelo menos não nessa conta como é que se diz? Na verdade, em qualquer dessas contas, não é obrigatório que o saldo bata. Porque, por exemplo, você como controlada, você pode receber, você como controlador, por exemplo, você pode emprestar dinheiro para os seus controlados. Você como controlador, por exemplo, você pode aplicar o capital social no controlado, não pode? Pode. Agora, o controlado do outro lado, por exemplo, ele pode ter capital próprio. Então, se eu como controlado recebo o capital do controlador
e eu tenho lá, sei lá, 100 mil reais de capital social que vem do controlador, eu posso ter um capital próprio de 30 mil, não posso? Pode. Então perceba que o controlado, ele não necessariamente vai ter capital social único e exclusivamente do controlador. A não ser que o controlador detenha 100% das ações do controlado. Mas se não for o caso, se ele detém 70, 80, 90, 50 não, né? Se ele tem mais de 50% do capital do controlado, no caso, então o que significa dizer? Significa dizer que ele também vai ter uma parcela de capital próprio, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O controlador tem 60 mil, só que o controlado, você pode olhar aqui que ele tem 5 mil de capital próprio. Ou ele tem 5 mil de capital próprio, ou tem outro investidor que colocou 5 mil no jogo. Percebeu aí o porquê que não necessariamente os saldos vão bater? Aí você vai me perguntar assim, ó, tá, Oswaldo, mas no caso, já que não tem o mesmo saldo, já que os saldos são diferentes, na hora de consolidar o balanço, eu não tenho que eliminar o saldo da conta em comum? Qual é o saldo que eu vou eliminar agora, se de um lado tem um valor e do outro lado tem outro? Aí você vai anotar assim, ó. Vamos voltar para cá, ó. E vamos anotar aqui, ó. Eliminar sempre o saldo do controlador. Sempre o saldo do controlador. Beleza, Oswaldo. Então, se eu venho para cá, o controlador está em quanto de capital? Ele tem 60. O controlado tem quanto? 65. Qual o saldo que eu vou anular? O saldo de 60. Pronto. Sempre a parcela do controlador. Sempre a parcela do controlador. Se você anotar isso aqui, você não vai errar mais a questão lá no dia da prova. Beleza, Oswaldo, já entendi. Então aqui eu vou ter que eliminar 28 e aqui eu vou ter que eliminar 60. Confere? Confere. Então vamos lá. Ó. Então na junção, ó, aqui o primeiro passo, você foi lá, identificou as contas em comum. Vamos colocar aqui embaixo, né? Primeiro passo, que seria somar os grupos de conta, né? Que seria 453 mais 122. Deixa eu pegar meu celular aqui para poder fazer aqui as contas junto com vocês. 453 mais 122, que daria... Ah, já está aqui, né? 575 mil. Ó, gente, tem o 575 mil nas alternativas? Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui eu já sei que é o item que está errado, porque é o item clássico da pegadinha, né? Aí o que eu tenho que fazer no segundo passo? Procurar as contas que possuem saldo em comum. Já identifiquei aqui, ó, que é o contas. Existe um contas a receber e existe um investimento. Beleza. E aí a gente vai lá para o nosso terceiro passo. Qual o terceiro passo? Soma os grupos de conta. Soma aqui os grupos de conta, tá aqui o nosso terceiro passo. Pego o meu grupo de contas e elimino o saldo das contas em comum, que no caso seria o 28 e o 60. Pronto, eu chego aqui em 487, gabarito item C de casa. Pronto, tá vendo? É uma questão que tecnicamente talvez assuste um pouco, mas assim, com o passar do tempo que você responder várias questões sobre esse conteúdo, você vê a similaridade entre cada uma das questões, você consegue evoluir, você consegue ir para frente. Gente, uma coisa que eu preciso que vocês se atentem é que assim, ó, vocês nunca vão aprender tudo do dia para a noite. Você nunca vai sair da água para o vinho do dia para a noite. Tudo é um processo de evolução. Você vai todo dia aprendendo um pouquinho, todo dia evoluindo um pouquinho, né? Sim, se você sair da aula de hoje dizendo eu evoluí um pouquinho, pronto, já está valendo. Porque o resto vai vir por consequência, com o passar do tempo. Beleza? Então é isso aí. Primeira questão foi para conta, gabarito, item C de casa. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui na nossa jornada, vamos para a nossa segunda questão aqui da nossa aula de hoje. Mas, gente, antes de entrar aqui na nossa segunda questão, eu queria poder compartilhar aqui com vocês mais um caso, mais um estudo de caso de um aluno nosso da turma Ninjas, que foi aprovado no exame de suficiência,
para que sirva de fonte de inspiração, para que você possa acreditar, caramba, se assim como esse aluno do professor Oswaldo conseguiu passar na prova, eu consigo também. Às vezes a gente passa por certas situações, quase não sai, né? Certas situações na nossa vida que às vezes são desafiadoras, né? Às vezes são difíceis, né? Às vezes a gente meio que se pergunta, poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Né? Será que eu vou conseguir passar na prova? Poxa, mas é porque eu tenho pouco tempo para poder estudar. Ou então, de repente, pode ser que você seja um marinheiro de primeira viagem, está começando a partir de agora. Pode ser que você venha de várias reprovações, está aí perdido sem saber o que você tem que fazer para poder, de diferente, né, para você poder conseguir passar na prova. Ou tem alguns até que estão vários anos parados e de repente está enferrujado, acha que não tem mais condições de voltar ativa, e aí acaba se condenando, digamos assim, não é mais para mim, eu vou desistir disso aqui, eu vou seguir o barco para outra área, enfim. Gente, uma coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é assim, ó, o que vai fazer vocês passarem na prova não é o passado de vocês, o que passou, passou, paciência, né? Não tem o que fazer, né? Ah, se a faculdade foi ruim, paciência. Se de repente você não tinha tempo para poder estudar, paciência. Né? Se de repente a tua vida estava muito atribulada, ou se ainda está muito atribulada, paciência. Né? O que a gente pode fazer com o passado? O que passou, passou, já era. Né? O que importa é qual a atitude que você vai ter daqui para frente. E daqui até a prova, o que você vai fazer para poder conseguir passar? E, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, assim, nada vai cair de mão beijada nas nossas mãos. Sim, o Conselho Federal de Contabilidade não vai bater na tua porta lá. Opa, seu fulano de tal, tô vendo já a nona tentativa tua na prova do exame de suficiência. Que sacanagem, né, bicho? Pelo amor de Deus. Eu sei que deve estar sofrido aí para você, que está doído. Eu sei que faz tempo que você está tentando passar nessa prova e você não consegue. E aí, em reunião com a diretoria do Conselho Federal de Contabilidade, nós decidimos presentear você esse ano com a tua aprovação no exame de suficiência. Está aqui, ó. Teu nome já está na lista de aprovados, você não precisa mais nem fazer a prova. Desista, isso não vai acontecer. Ninguém vai ficar com peninha de você a ponto de ceder alguma coisa porque você não conseguiu. Percebe? E eu não estou falando isso para poder te massacrar, não, assim, né? Não é para bater na tua cara, longe disso. Eu só quero que você entenda que, assim, ou a gente assume a responsabilidade daquilo que está acontecendo, né? Bate no peito e diz assim, deixa que eu resolvo, ou você vai ficar se lastimando para o resto da sua vida. Sabe, o que eu não quero é que daqui a alguns meses, alguns anos, você faça um reencontro de amigos da faculdade, por exemplo, e o pessoal diga lá, passei no concurso público, abri minha própria empresa, opa, sou diretor de uma grande multinacional, e aí, fulano de tal dos Anzóis Pereira, tu tá fazendo o que da vida? Não, é porque, cara, minha vida é muito atribulada, eu tô trabalhando numa empresa, lá o negócio é muito corrido, o negócio tá puxado, eu tenho uma vida muito assim, ainda não consegui passar na prova, ainda estou emperrado aqui, mas se Deus quiser, esse ano vai dar certo, sabe? Eu não quero que você fique dando justificativa para os problemas que você tem. Eu não estou aqui diminuindo os seus problemas, tá, gente? Longe disso, assim, eu sei que eles são válidos e são difíceis de serem superados. Mas na vida é assim, ou a gente aprende a como resolver o problema ou como lidar com ele. É uma fase da sua vida que você está passando. E assim, na vida a gente passa por fases. Algumas são boas, outras são ruins. Algumas são fáceis, outras são difíceis. Algumas requerem provações gigantes na nossa vida, outras nem tanto assim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. É fácil, Oswaldo? Não vou dizer que é, porque eu vou estar mentindo. Mas, sabe, quando a gente quer romper uma barreira, quando a gente quer passar de nível, digamos assim, a gente precisa passar por uma certa zona de desconforto, digamos assim. Se você está muito confortável na situação em que você está hoje, é porque você está dentro de uma zona de conforto. Que para você subir para um nível maior, para você subir para um outro patamar, você precisa se colocar numa situação desconfortável. Não é que você vai entrar numa situação ruim, mas eu digo desconfortável no sentido de ser uma situação que te desafie, que te coloque em xeque, que te coloque em prova, uma situação que faça com que você tema de alguma forma, né? Que você precise gastar um pouco mais de energia, colocar mais força naquele projeto. E o teu projeto agora é passar na prova. Então, se for preciso, cara, acorda mais cedo, dorme mais tarde, aproveita o horário do almoço, aproveita o período de ida e vinda do trabalho ou de ida e vinda da faculdade, mas faz o que tem que ser feito. É um sacrifício que você vai fazer agora em prol de um resultado futuro.
Então vamos plantar essa sementinha agora, pessoal, se sacrificar um pouquinho agora, para que lá na frente a gente possa colher os louros, né? Colher os frutos, né? Poder comemorar essa vitória de tantas outras que vão aparecer aí pela frente, beleza? Então, para poder dar esse gás inicial para você, para que você possa se contagiar positivamente, acreditar que você também pode passar, dá uma olhadinha só nesse estudo de caso, para depois a gente voltar aqui e continuar com a nossa aula. Vamos lá. Eu tentei uma vez na primeira, na 2021.1, daí foi super mal, daí acertei 19. A prova em si, tipo, ela tem bastante pegadinha, vamos dizer assim, bastante coisa ali enunciada, algum troca uma palavra, troca uma conta, às vezes, tipo assim, classificação de conta. Tinha muita questão dentro da faculdade também, que não é explorado dentro das questões, sabe, professor? Tem muita coisa que não é vista, tem muito material desatualizado também, tipo, isso acaba somando para você não passar. Na verdade, o que matava mais a prova era o tamanho das questões, né? Que todas eram extensas, tipo assim, até as que eram normalmente mais curtas foram extensas ou enunciadas a questão. É um pouco triste, professor. Você vê teus amigos, pessoa conhecida assim passando, você fica pra trás, dá uma tristeza um pouco. Aí depois eu falei, cara, eu vou estudar. Daí, tipo, foi na onde que a gente começou a procurar alguns cursos. Conheci o trabalho do senhor, né? Tipo, foi uma amiga da faculdade que indicou também, que ela fez também, passou. Nas primeiras aulas do curso do senhor nos módulos, o senhor fala bastante sobre um cronograma, que você não precisa estudar, que você fazer essa metodologia assim, você tem chance de você passar. Então, tipo assim, não foi bem sossegado, vamos dizer assim. Só que daí o que aconteceu? Eu assisti a aula da pipoca, daí, tipo, eu comecei a seguir o Instagram do senhor. O senhor postava bastante questão sobre aprovação, daí tinha essas próprias entrevistas dos alunos que falavam que tinha uma facilidade. Daí nisso eu falei, cara, é interessante, né? Tipo, você fala, tem um curso que está disponibilizado, daí eu contratamos o curso. Era bem específico o conteúdo, né? Tipo, era bem direto, não era aquela enrolação, sabe? Eu já tinha contratado outros cursos também e não era nada legal. Eu fui aprovado no CRC, estudando menos de 3 meses. Sou aqui do Paraná, aqui do interior, de Baiti, e acertei 28. É a melhor do mundo. A melhor sensação que tem, que você vê, cara, tipo, você se esforçou, você correu atrás, tipo, né, é um mérito seu, né, tipo, cada um sabe o que passou pra ter isso, né. Então, tipo, é um sentimento muito bom de conquistar algo, sabe, professor, tipo, né, algo dado, algo que você lutou, batalhou, correu atrás pra ter. Eu que agradeço, professor, tipo, também a gente tem que agradecer, tipo, a metodologia, né, tipo, na própria sexta-feira que teve na aula, só explicou que, tipo, o senhor criar tudo isso também não foi fácil, tem muita gente hoje dentro da contabilidade, da área contábil, que está sendo beneficiado pelo trabalho do senhor aí. Obrigado aí por tudo aí, Deus possa dar em dobro, professor. Ai, meu pai do céu, estão vendo aí, gente? Nossa senhora, é massa, né? Quando você vê um aluno aprovado no exame de suficiência. Quantos e quantos alunos eu já entrevistei que diziam que achavam que não ia conseguir passar e passaram? Eu já perdi, foi as contas. Pois é. E quem sabe, né? Daqui a alguns meses você também não vai ser mais um aluno entrevistado no programa Profissão Contábil, onde eu converso com alunos e alunos da turma Ninjas que foram aprovados no exame de suficiência. Quem vai ser o próximo aluno entrevistado no programa Profissão Contábil? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários. Vamos lá. Quero ver aí se você vai estar na entrevista comigo, né? Vai ser massa, vai ser massa. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui a segunda questão e ela diz assim, ó. A CIA Jaboatão possui 60% de ações da CIA Petrolina e as companhias apresentam seus balanços para fim de consolidação conforme abaixo. Ele deu aqui o balanço das duas empresas. Aí ele continua. Considerando que a CIA Jaboatão não possui outros investimentos e que não houve lucro não realizado nas transações entre as duas companhias e diante do balanço apresentado para fim de consolidação, pode-se afirmar o quê? Gente, ele está falando de lucro não realizado, porque se tivesse aqui, ó, vamos até voltar aqui, ó, porque se tiver aqui parcela de lucro, se tiver aqui parcela de lucro não realizado, a parcela do lucro não realizado ele também tem que ser eliminado na consolidação do balanço.
Beleza? Show de bola. Como ele está falando que não tem parcela de lucro não realizado, então ok, não preciso me preocupar. Show de bola. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos somar os grupos de conta e eliminar o saldo das contas em comum. Não é assim? Então vamos aqui. Ó. Ele começou com um ativo circulante. Ó. O ativo circulante. Então eu venho para cá, eu pego o meu ativo circulante, ó, 105,70. 105,70, está aqui ele, ó, 105,70. Somei meu grupo de conta. Segundo passo, aqui seria o nosso primeiro passo, né? Somei o grupo de conta. Segundo passo, agora nós vamos eliminar o saldo das contas em comum. O que eu tenho de em comum aqui? Vamos analisar. Só no ativo circulante, ó, eu tenho dividendos a receber aqui de um lado, beleza? Se eu tenho dividendos a receber de um lado, eu tenho dividendos a pagar do outro. É assim? Beleza. Então, ó, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 20. Lembra que eu falei para vocês agorinha que se os valores estiverem diferentes, prevalece a parcela do controlador, porque o controlado pode ter capital próprio. Se o capital é próprio, então significa dizer que, perdão, não é nem que tenha capital próprio, é que ele pode ter capital próprio, como ele pode ter capital de outros investidores. Então, se o meu capital é diferente, consequentemente o meu dividendo a pagar também, porque o controlador vai receber X de dividendo, só que os sócios da própria companhia ou os investidores terceiros também vão ter dividendos a receber. Então aqui a empresa vai ter dividendos a pagar, ó, que vai ser diferente, natural. Beleza? Ó? Olha aqui, ó, olha o investimento no ativo não circulante. Ó, 64. Olha aqui, ó, 82. Está vendo que tá dando diferente? Então se está dando diferente, consequentemente o dividendo também vai dar diferente. Certo? Mas não tem problema, porque a gente já sabe que eu vou pegar sempre a parcela do controlador. Então eu vou pegar os 12 mil para cá. Ó. Tá aqui ele. Então, 105 mais 70 menos 12 dá 163. E aqui está dizendo que está dando 175, está errado. O item B está pedindo para a gente pegar o passivo circulante. Então, vamos lá. Ó. O que eu tenho de passivo circulante? Ó? 35 com 40. Então, vamos lá. Soma aqui, ó, passivo circulante. Ó. 35 com 40. Beleza. Elimina a parcela em comum. O que eu tenho de comum no passivo circulante? O dividendo. Só que aqui tem 20 e aqui tem 12. Prevalece a parcela do controlador. Então aqui eu vou eliminar 12. Ó. Então 35 mais 40 menos 12 dá 63. Já vamos para cá. E veja aqui 75. Está errado. O próximo ele coloca ativo não circulante. Ó. O que eu tenho de ativo não circulante? Vem para cá. Ó. 124 com 95. 124 com 95. Beleza. O que eu tenho de parcela de saldo em comum? Os investimentos, ó. Que está dando quanto? 54. Então, eu venho para cá e coloco 54. Então, 124 mais 95 menos 54, 165. 165, pronto. O item B, item C, já é a nossa alternativa a ser marcada. Pronto. Já sei qual é a nossa opção. Mas vamos continuar, só para a gente poder aprender direitinho. Está pedindo total do patrimônio líquido. O que eu tenho de PL aqui, pessoal? 144 com 90. Tenho que eliminar o saldo da conta em comum. Vou tirar o 82, pessoal? Não, vou tirar quanto? O 64, porque é a parcela do saldo em comum. Então, vou ter quanto aqui, ó? Eu vou ter quanto aqui, ó? No PL, ó? 144 com 90, que é exatamente a parcela que a gente encontrou aqui. E tiro o saldo em comum entre ele. 54. 54, tá aqui. Daria 180. Não, 234. E por fim, um passivo não circulante. O que eu tenho de passivo não circulante? 50 com 35. Gente, tem alguma parcela em comum no passivo não circulante? Não tem. Então é só pegar o 50 com 35. 50 com 35 dá 85. 85, aqui está dando 90. Está errado. Então perceba que o único grupo que não precisou fazer nenhuma eliminação de saldo em comum foi aqui no passivo não circulante, porque não tinha nenhum saldo em comum entre eles. Pronto. Então perceba, gente, ó, respondemos duas questões e as duas questões a gente seguiu o mesmo passo a passo.
Qual foi o passo a passo? Soma o grupo de conta. 2, localiza as contas em comum. 3, né? 1, soma os grupos de conta. 2, elimina o saldo em comum. 3, soma o grupo de contas e elimina o saldo em comum. Acabou. Gente, dá ou não dá para acertar essa questão no dia da prova? Dá. Agora, é ou não é uma questão que assusta? É, porque ele tem que estudar o balanço patrimonial de 2 empresas. Então, naturalmente, a questão vai ser grande. Mas não significa dizer que você vai utilizar todos os dados. Aí é onde está o grande detalhe da questão. Terceira questão da nossa aula de hoje, ó. Vamos lá. Mas, gente, antes de entrar aqui na nossa terceira questão, deixa eu reforçar para vocês aqui, ó. Toda terça-feira a gente tem aula ao vivo, a partir das 20 horas aqui no nosso canal no YouTube. E qual é a tua missão? Vem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link onde você pode votar no tema da nossa próxima aula. Quando você vota no tema da nossa próxima aula, tem lá as opções que a gente deixa lá para você poder marcar, é só você escolher uma opção. E quando terminar a votação, você vai receber o material na nossa próxima aula. Simples assim. Então, vota, deixa lá a tua opção. Vamos torcer para que a sua seja a ganhadora, mas só para poder aliviar o coração de vocês, assim, vocês votam, mas quem meio que escolhe os temas sou eu, né? Eu boto lá 4 opções, das 4 opções você escolhe uma. E por que eu faço assim? Porque para que a gente não corra o risco de ter que fazer uma aula de algo que não seja relevante na prova. Então, assim, o que eu quero que você fique tranquilo é que qualquer uma das opções que vocês escolherem vão ser temas bons para a prova, porque as opções que eu coloco, nenhuma é um tema que não seja relevante. É sempre um tema que tem uma questão na prova. Então, qualquer uma das opções vai ser uma boa escolha. Aí você escolhe qual é, dentre elas, a melhor para você. Basicamente é isso. Então clica, vota, encaminha para os teus amigos também que vão fazer a prova, para eles votarem também, para poder participar. Isso é legal, porque aí a gente consegue interagir melhor, digamos assim, né? E vocês conseguem participar da escolha da nossa aula. E é isso, beleza? E, gente, outro detalhe importante que eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês, ó, vou abrir aqui minha agenda para eu poder me lembrar aqui também. Janeiro de 2024, vamos lá. Janeiro de 2000, aqui. Janeiro de 2000, oxe. Dezembro, janeiro de 2024, pronto. Gente, muitos de vocês estão mandando mensagem lá pra gente, tanto no grupo do WhatsApp, tanto no nosso privado, né, no nosso WhatsApp, como no nosso direct lá no Instagram, quando é que a gente vai abrir a próxima turma do CFC. E assim, a última turma que nós abrimos foi exatamente no dia do meu aniversário, né, no dia 23 de outubro. E a próxima turma que a gente vai abrir, oficialmente, vai ser no dia 5 de fevereiro, tá? Dia 5 de fevereiro é a data oficial da abertura da próxima turma. Só que aí um bocado de aluno acabou reclamando com a gente, porque tá um pouco distante, né, assim, pô, um mês para poder abrir a turma, tá muito longe, tinha gente que queria começar a estudar antes. Então, assim, em caráter de exceção, a gente vai abrir uma turma excepcional, uma turma extra, digamos assim, que vai acontecer no dia 4 de janeiro. Então, anota aí, ó. Se de repente você tem interesse em querer fazer parte da Turma Ninjas, que é esse nosso programa de treinamento voltado para a prova do exame de suficiência, que é um grupo fechado que nós temos, vai ter uma turma que vai iniciar no dia 4 de janeiro e a turma oficial no dia 5 de fevereiro. Então, se você é do grupo dos apressadinhos, né, que quer começar a estudar logo, né, e faz sentido querer começar a estudar logo, porque quanto antes você começar a estudar, melhor, isso aí é importantíssimo. Dia 4 de janeiro vai haver uma abertura relâmpago de uma turma, certo? Então, fica ligado na nossa próxima aula, semana que vem, eu vou explicar, né? Dia 4, salvo engano, é uma quinta-feira, né? Deixa eu só olhar aqui. Dia 4 é uma quinta-feira. A nossa próxima aula, já no ano que vem, vai ser no dia 2 de janeiro. Então, dia 2 de janeiro, eu explico para vocês. Dia 3 de janeiro, eu faço uma rápida revisão explicando isso no grupo do WhatsApp e abro as inscrições na quinta. Quinta-feira a gente abre, quinta-feira a gente encerra. Vai ser uma abertura relâmpago aí para quem quiser participar dessa turma com a gente. E aí, depois dela, só no dia 5 de fevereiro, que seria a nossa abertura oficial
das inscrições, beleza? Então, se é do seu interesse, se prepare aí para o dia 4 de janeiro, para você poder participar dessa turma extra, só para os mais chegados, digamos assim, né? Só para os mais chegados aí que vão participar aqui com a gente, combinado? Então, anota aí, dia 4 de janeiro, quinta-feira, a gente vai fazer a abertura das inscrições para essa turma e vai ser um prazer ter você com a gente para estudarmos juntos aí nessa preparação aí para o CFC. Se você quiser ter o meu acompanhamento, meu e do meu time de professores, né, para a gente conduzir aí até a aprovação do exame de suficiência, vai ser um prazer ter você seguindo essa jornada com a gente, beleza? Maravilha, show de bola, então avisa os dados, vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje. Então, gente, se você tiver alguma dúvida, vai mandando no chat aqui as perguntas de vocês, ou então anota o nosso número de suporte, que é o 859-8678-8291. E aí você pode, lá nesse númerozinho aqui, falar com o nosso suporte, que é o time que te explica direitinho aí como é que vai ser mais algum detalhe, enfim, alguma pergunta que você tenha feito aqui que a gente não tenha conseguido responder, tá? Mas você pode ir no chat que o time de suporte vai estar acompanhando por aqui e te respondendo também, beleza? Maravilha. Dito isso, vamos voltar aqui para a nossa terceira questão. Ó. Num processo de consolidação, na demonstração do resultado do exercício, na DRE, onde ocorreu uma transação de venda de mercadoria com lucro da controlada para o controlador. Além de ser eliminada a operação de venda propriamente dita, o que eu preciso eliminar? Gente, se eu estou consolidando o resultado de uma DRE, e nesse resultado eu vou precisar eliminar a operação de venda, ora, se eu estou eliminando a operação de venda, automaticamente eu também preciso eliminar a operação de lucro. Então, sendo assim, ó, eu vou direto aqui no item E, porque ele está falando, ó, o lucro realizado pelo controlador na transação da venda. Por que, Oswaldo? Porque se eu vou eliminar a venda, eu preciso também eliminar o lucro. Pronto. Simples assim. Beleza? Show de bola. Então tá aí, questão de número 3, gabarito, item E. Vamos então agora para a nossa questão de número 4. Olha essa aqui, caiu na prova lá do Exame de Suficiência 2021.1 e ela diz assim, ó. A Rodoviária SA é uma companhia de capital aberto que detém 55% de participação da empresa A e 25% de participação na empresa B. Os seguintes dados individuais foram apresentados com as 3 entidades no encerramento do ano de 2020. Então, eu tenho aqui ó, a controladora, tem uma empresa A e tem uma empresa B aqui. Ó. Beleza. Ele deu aqui os dados de passivo e patrimônio, deu aqui uma série de dados aqui no final, e ele pergunta aqui para a gente, considerando as informações apresentadas e a NBCTG 36 das demonstrações consolidadas e a NBCTG 18 de investimento em coligadas, em controlada e o empreendimento controlado em conjunto, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o valor do ativo, do patrimônio líquido, a serem apresentados no balanço patrimonial consolidado da Rodoviária SA. Então vamos lá, vamos fazer aqui a unificação dessa demonstração. Mas, gente, olha o tamanho dessa questão. Jesus, Maria e José, né? Parece que o capeta está entranhado aqui nessa questão aqui, que o examinador estava com ódio entranhado na alma. Quando ele fez essa questão, ele brigou com a mulher dele, não teve a noite do vinho, o homem estava pé da vida. E aí ele disse, eu vou descontar a raiva em alguém, e aí, né, você foi o contemplado dessa raiva brutal que o examinador estava no dia da prova, que ele bota uma questão desse tamanho, né, que ele acaba te induzindo ao erro, né, só pelo tamanho da questão, que você olha a questão grande, mas que, além de grande, ela realmente é uma questão um tanto quanto difícil, né, mas agora a gente vai tirar o capeta dessa questão aqui, vamos botar um anjinho da guarda, os ursinhos carinhosos aqui no lugar dela, para a gente poder ter essa questão entendida por completo, para que você possa se garantir lá no dia da prova. Então, oremos junto comigo, irmãos e irmãs, em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Capeta, sai dessa questão, vai embora. Bote um anjinho da guarda e faça a questão ficar mamãozinho com açúcar. Amém.
Gente, brincadeiras à parte, né? Só para poder descontrair, tirar um peso das costas, né? Porque essa questão é meio escrota mesmo. Mas vamos lá, para a gente poder aqui acertar essa questão e fazer aqui a coisa acontecer. Vamos lá. Gente, primeiro detalhe importante que a gente precisa entender é que, ó, Oswaldo, como é que eu vou fazer a consolidação nesse caso se eu tenho 3 empresas aqui? Porque você só falou de controlador e controlado, mas tem esse cara aqui que tem 25%. Gente, como eu expliquei para vocês anteriormente, só entra na consolidação controlado e controlador. Acabou. Então, esse cara que tem 25%, ele é coligado. Coligado. Gente, o coligado entra na consolidação do balanço, acompanha o ritmo do dedinho, ó. Nanani, não entra. Oswaldo, o que eu faço com ele então? Nada. É só para poder encher linguiça, é só para poder te desesperar no dia da prova. Você não vai precisar dele, então bota um X aí, que é para você já eliminar uma coluna aqui que não vai precisar. Muito bem. Então vamos lá. Ó. Ele deu aqui uma série de dados, então vamos analisar aqui agora. Em dezembro de 2020, a empresa A efetuou venda de seu estoque de mercadoria para a Rodoviária SA e sabe-se que essas vendas foram a prazo para recebimento no exercício seguinte e a rodoviária pagou 80 mil por esses estoques adquiridos. Beleza. Em 2020, né, então tive uma venda, né, e o valor que foi pago foi de 80 mil, tudo bem. Em 2020, a empresa B, quem é a empresa B? Aqui a coligada, no caso, também efetuou venda dos seus estoques de mercadorias para a Rodoviária SA. Sabe-se que essas vendas foram à vista e a rodoviária pagou 90 mil pelos estoques que foram adquiridos. Ok. No dia 31/12, ao encerrar o balanço patrimonial, a Rodoviária SA detectou que todos os estoques de mercadorias adquiridas de A e B foram vendidos para terceiros. Então significa dizer que tudo que eu tenho aqui é lucro realizado. Beleza. Eu não tenho nada de lucro não realizado nessa transação aqui. Muito bem. A Rodoviária SA detém um controle individual de A, beleza? Então ela é controladora. E a Rodoviária SA possui influência significativa sobre B, mas não há qualquer tipo de controle, beleza? Ela não é controlada. Ela vai ser o quê? Coligada. Ok. Não há qualquer tipo de ágio e a participação dos não controladores no patrimônio corresponde a 45%. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos ver o que é a pergunta que é aqui, né, da gente, considerando as informações. Assinar a alternativa que indica, respectivamente, o valor total do ativo e o valor do patrimônio líquido a serem apresentados. Beleza. Se eu quero o total do ativo, vamos aqui analisar e ver o que eu tenho de ativo. Eu tenho 2.445.000 e 2.184.000. Então, eu vou pegar esses dois casos aqui, ó, e vou somar. Ó. Aqui ele, tá aqui ele. Pronto. Achei o total do meu ativo. Agora, o que eu preciso fazer... a questão também pediu o total do PL, né? Então, vamos ver aqui o que eu tenho de PL. Patrimônio líquido, 1.226.000 e 1.010.000. 1.226.000 e 1.010.000. Pronto. Achei o total do PL. Se você procurar essas alternativas, 4.600.000, 4.236.000, 4.630.000, ó, aqui já está errado, 2.236.000. Pronto. Ó. Eu já sei que o item B está errado, porque eu não eliminei nenhum saldo em comum. Beleza. Então já não cai na primeira pegadinha. Vamos buscar as contas que possuem saldo em comum aqui, ó. Na minha operação. Eu tenho um investimento bem aqui, ó, participação em A, só vou pegar esse cara aqui, porque a gente sabe que o de B não vai entrar, porque ele é coligado, então 550 mil aqui, ó, beleza. E aqui no caso, em relação à questão do contas a receber, aqui, ó, contas a receber e outros créditos, ó. Aqui a gente vai ter que se utilizar da historinha que a própria questão colocou. Porque ela está falando, ó, opa, volta. Aqui, pronto. Ele está falando que a empresa A teve uma transação com a Rodoviária SA, ó, e pagou 80 mil. Beleza? Então, esses 80 mil é um contas a receber em comum entre eles. Então, eu posso colocar os 80 mil aqui, ó. Pronto. Basicamente é o que eu tenho de
é o que eu tenho de ajuste, né? Digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Para pegar o meu total do meu ativo, eu vou pegar aqui, ó, os 4.630.000, que a gente já calculou. Vou tirar aqui o investimento e vou tirar o ajuste no contas a receber, ó. Pronto. Eu chego em 3.494.000. Em relação ao grupo do PL, eu só vou tirar o investimento. Oswaldo, por que eu não vou tirar o contas a receber? Porque o contas a receber está no ativo circulante, ó. Já o investimento é a contrapartida do PL, então o ativo circulante já não entra aqui. Então eu pego o total do PL, menos a conta que afeta o PL, e chego no valor de 1.681.000. Então, vamos pegar aqui, 1.680.000, fica 3.994.000 e 1.681.000 e 100, pronto. Questão de número 4, gabarito, item A. Show de bola. Maravilha, pessoal, maravilha. Então tá aí, questão de número 4, uma questão já com um nível mais acentuado, digamos assim, uma questão mais difícil, mais trabalhosa. Porém, assim, como eu estou dizendo para vocês, coloca aqui para mim, o que você achou da questão de número 4 depois de resolvida? Ela continua assim, terrorista? Continua muito difícil? Que ela caiu para uma questão de nível médio? Ficou fácil? Coloca aqui para mim como é que você enxerga a questão de número 4 depois da resolução. Tá? Porque é aquele detalhe assim, que a questão difícil ela é. A questão é se depois da resolução, se de repente clareou um pouquinho mais na tua cabeça. E aí eu quero que você sempre se atente em um detalhe importante. Você não vai ficar bom do dia para a noite. Você não vai simplesmente pim-pim salabim e as coisas vão clarear e você vai ficar uma fera nos conteúdos que caem na prova. Lembra que tudo é um processo de evolução, tudo é um processo de constância. Ficou ainda meio que em dúvida na questão? Procura responder de novo. Terminou de responder, de repente procura outras questões, né, que caíram em provas anteriores, que envolvam o tema de consolidação de balanço, procura responder também. Então, assim, tudo é questão de prática e de vivência. Né, que se você for estudar por conta própria, aí você vai lá no São Google, né, na internet, e procura buscar materiais e mais materiais que você consiga baixar de provas anteriores para poder você responder. Se você decidir que vai entrar pela Turma Ninjas, não precisa se preocupar com nada, porque você já vai ter tudo isso pronto e mastigado dentro do portal do aluno, tanto nas aulas gravadas quanto nas aulas ao vivo. Então é só você se planejar, digamos assim, se você vai estudar em carreira solo ou se você vai seguir o nosso acompanhamento, digamos assim, né? Lá no dia... Qual foi o dia que a gente anotou aqui? Aqui, né? Dia 4, né? Que a gente vai abrir uma turma relâmpago, né? Para o CFC. Então, se de repente você quiser estudar com a gente a partir do dia 4, você tem essa possibilidade, digamos assim, né? Da gente poder seguir juntos nessa jornada. Ou então você pode seguir com carreira solo, realmente vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que buscar todos os materiais, você vai ter que procurar todo o conteúdo, né? Vai ter que ficar cascaveando a internet para poder você achar os materiais que você precisa. É possível, Oswaldo? Só se torna um pouco mais difícil e um pouco mais trabalhoso. Para quem tem pouco tempo para poder estudar, vai ser um desafio maior. Mas nada é impossível, né? Desde que você se dedique, se empenhe e tenha força de vontade. Mas se você quiser acelerar esse processo, dia 4 de janeiro vai ter uma abertura relâmpago aí da Turma Ninjas, e se você quiser participar, se prepare para que você possa fazer a sua inscrição. Dia 2 de janeiro, na nossa próxima aula, eu vou trazer mais explicações de como é que essa turma vai funcionar, e aí no dia 4 você vai poder fazer sua matrícula, caso seja do seu interesse. Beleza? Galerinha, então é isso. Por aqui a gente vai finalizando. Fechamos a nossa aula de consolidação de balanço. Te convido a vir aqui embaixo, no link na descrição do vídeo, para que você possa votar no tema da nossa próxima aula. Lembrando que toda terça-feira, ao vivo, às 20 horas, eu faço uma aula ao vivo com conteúdo voltado para a prova do exame de suficiência. E quem vota, quem escolhe o tema são vocês. Então o link está aqui embaixo. Vota no tema da próxima aula. Convido os amigos de vocês também para que eles possam votar também no tema da próxima aula. E aí, quando for na próxima semana, segunda-feira, a gente vai divulgar qual foi o tema da aula escolhido. E aí você vai poder se preparar para poder participar dessa aula com a gente, beleza? Então é isso aí. Valeu, galerinha, um grande abraço, um beijo enorme no coração. Gente, esqueci de falar, pera, calma. Essa aqui é a nossa última aula do ano, né? Gente do céu, já ia esquecendo. Pessoal,
Finalizamos mais um ano, então, né? Assim, essa é a nossa última aula do ano de 2023. Agora a gente só vai se encontrar literalmente em 2024. E eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem de feliz ano novo, que vocês possam conquistar tudo aquilo que vocês querem no próximo ano, que vocês possam viver uma vida extraordinária, que vocês possam brilhar muito mais do que estão brilhando agora esse ano, mas que vocês tenham a consciência de saber de que nem tudo nem tudo não, né? Na verdade, nada vai cair de mão beijada nas suas mãos. Então, se você parar para pensar, a quantidade de gente que vai jogar na Mega Sena, a quantidade de gente que vai se vestir, que vai jogar na Mega Sena achando que vai ficar milionário, a quantidade de gente que vai se vestir de branco querendo paz, a quantidade de gente que vai se vestir de vermelho na busca de um amor, a quantidade de pessoas que vai se vestir de verde na esperança de atrair dinheiro, a quantidade de gente que vai pular 7 ondas no mar na esperança de ter prosperidade. Mas, gente, tudo isso são lendas, tudo isso são superstições que se você quiser até fazer no sentido de tentar atrair uma energia positiva para você, faça, não vai influenciar em nada, assim, não vai te prejudicar em nada, mas não vai adiantar de nada se você fizer tudo isso, mas você não tiver uma palavra, atitude, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Você não vai ganhar na Mega Sena, ficar milionário jogando na Mega Sena. A chance é de sei lá quantos trilhões aí, a tua chance é de 0,000000000 e não sei quanto para você poder, assim, é pura sorte, né, digamos assim. A chance de você querer encontrar um grande amor estando travado é difícil. A chance de você querer atrair dinheiro sem tá plantando uma sementinha vai ser difícil. A chance de você se vestir de branco, querer paz e esculhambar o cara no sinal porque ele aconteceu alguma coisa, sabe? Não é assim que funciona. O que vai mudar dessa última semana de 2023 para a primeira semana de 2024? Nada, é só o ano do calendário que vira. É um dia normal como qualquer outro. Então, se eu puder deixar uma mensagem final para vocês, tenham atitude. Tem uma frase massa que eu gosto muito, que eu sempre digo para os nossos alunos da Turma Ninjas, eu não sei quem é o autor. Se alguém um dia souber, estiver assistindo essa aula e puder me falar, eu agradeço. Mas a mensagem diz assim: acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. E é uma frase que eu levo como um lema para a minha vida, de fato, porque acreditar é importante, óbvio, mas se você não fizer a coisa acontecer, não vai acontecer, simplesmente. E mesmo que você não acredite, mas se você ainda assim fizer, né, mesmo que seja só para poder dizer que fez, mas você fizer de forma consciente, de forma consistente, você pode chegar lá também, mesmo sem acreditar. Quantos e quantos alunos da Turma Ninjas passaram na prova do exame de suficiência, a primeira coisa que eles disseram era assim: Oswaldo, nem eu acreditava que ia passar. Mas eles foram lá, eles acreditaram em mim, eles fizeram por onde, eles fizeram a parte deles, e eles conseguiram passar. Então a palavra final que eu quero deixar para vocês, para que vocês possam entrar no ano de 2024 é atitude. Atitude para fazer a coisa acontecer. Beleza? Galera, então é isso. Me despeço de vocês aqui nesse ano de 2023, mas a gente se encontra no ano de 2024. Um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.